Eu sou policial há 10 anos, sirvo na polícia militar como segundo sargento. E quando você passa, que você vê uma pessoa, um maconheiro, traficante, a pessoa que está fazendo alguma coisa errada, ele abaixa a sua cabeça, ele vira de lado, ele está errado. E alguém pergunta para ele: você fuma maconha? Ele disse: não, senhor, eu não fumo não. Se eu não fumando é um cigarro. Mas a pessoa quando está arrependida, a pessoa quando realmente está arrependida na presença de Deus, aquela mesma pessoa que mentia lá fora, ele vem, aceita Jesus, é batizado, ele vem dar um testemunho. A primeira coisa que ele fala: irmãos, eu era um maconheiro, eu era um ladrão, irmão, como eu roubava os outros, irmão. Sabe, irmão, teve certa vez que eu fiz isso e isso, mas agora eu estou liberto pelo poder de Jesus. Quando a pessoa está arrependida, meu irmão, produz confissão. Ele não se envergonha mais do pecado, não, porque ele está debaixo da graça de Deus. Ele não se envergonha mais do pecado, não, porque ele foi perdoado por Jesus Cristo. Aleluia. Às vezes a gente vê pessoas, às vezes a gente anda muito por aí, às vezes a gente vê mulheres que era prostituta, homens que tinham uma vida leviana, agora ele se levanta: eu tinha uma vida leviana. Antigamente ele escondia, fazia escondida, mas agora eu estou liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O arrependimento, ele produz não somente o choro, mas ele produz, aleluia, as lágrimas nos olhos da pessoa. Ele produz uma transformação, ele produz uma mudança de vida, e ele produz confissão. Se você tem alguma coisa aí que você anda escondida, é porque não houve arrependimento ainda na sua vida. Mas se você dizer assim: olha, eu tenho coragem de dizer, é porque é arrependimento. Aleluia. Quando eu era solteiro, eu frequentava muitas vigílias. E tinha uma vigília que a gente ia, que às vezes amigos meus diziam assim: eu não vou lá não, porque lá o negócio é diferente. As pessoas que não estão arrependidas, elas têm medo até de vir no culto pentecostal. Elas têm medo de estar na presença do homem de Deus, aonde Deus fala, porque não há arrependimento. Mas quando há arrependimento, o crente fala: Senhor, Tu és o meu Deus, fala comigo, Jesus, eu estou pronto a confessar os meus pecados. Aleluia. Então esse é o primeiro passo, o arrependimento. Nós vamos fazer um intervalo de oração, e você vai orar aí comigo. Abaixe a sua cabeça aí, e você vai orar. Se você tiver alguma coisa de se arrepender aí, se arrependa em nome de Jesus. Eu creio que nesta tarde não tem ninguém aqui, a não ser o Espírito Santo, que não tem alguma coisa de se arrepender. Se arrependa aí. Se você foi exaltado com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mulher, com seus parentes, se arrependa em nome de Jesus. Se você tem estado distanciado de Jesus, falou alguma coisa, se arrependa. Abre a sua boca e confessa ao Senhor, porque nesta tarde o Senhor tem vitória para a minha vida e a sua vida. Nós vamos fazer um intervalinho de 2 minutos, e você vai ficar aí se arrependendo, e eu vou ficar aqui também. E a dizer que nesses 2 minutos o Espírito Santo já vai começar a balançar o coração, porque onde há arrependimento, o Espírito de Deus se faz presente. Meu Deus, meu Pai, meu Salvador eterno, Jesus amado, Jesus Santo, que haja arrependimento nesta tarde. Senhor, só o Teu Espírito Santo é quem visita. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, quem pode convencer do pecado. Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada vida nesta tarde. Senhor, eu sei que há corações arrependidos, como eu estou arrependido, Jesus. Eu sei que há corações, Senhor, confessando a Ti, que querem mudar de vida, aleluia. Toca, Espírito Santo, com um toque todo especial, que haja lágrimas, Senhor, que haja mudança de atitude, que haja lábios confessando a Ti,
Toca com um toque todo especial, Jesus. Toca com um toque profundo. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos então agora rapidamente para o segundo processo. Já que os irmãos estão arrependidos, aleluia. E coração arrependido é coração próximo de Deus. Aleluia. Satanás, quando o homem faz alguma coisa aí fora, o homem não se arrepende. Não se arrepende. Eu já vi pessoas morrerem e dizerem: eu vou para o inferno, mas não arrependo. Já vi crentes dizerem também: eu vou para o inferno, mas não perco o perdão. Mas nessa tarde, o Espírito Santo está vendo corações arrependidos. O arrependimento é proximidade de Deus. Aleluia. Eu creio que você está mais próximo de Deus depois dessa oração. O segundo processo, para que você possa dizer: sonda-me, Senhor, é a obediência. Obediência. E no Efésios, no capítulo 6, ele fala de 4 tipos de obediência. A primeira coisa é a obediência aos pais. Há pessoas que são casados, hoje têm filhos e não têm sucesso na sua vida, porque nunca obedeceram aos seus pais. E algumas coisas que nós já estudamos. A primeira coisa que a gente deve observar quando você vai casar ou está namorando é como a mulher, a moça, é com seus pais dentro de casa. E como o moço é com seus pais. Se ele for desobediente aos pais, quando ele se casar, ele não vai obedecer você a mesma coisa. Se ela não gostar de fazer nada em casa, não vai fazer nada quando casar com você a mesma coisa. E a Bíblia nos dá um conselho: filhos, obedecei aos vossos pais. Uma segunda coisa que nós encontramos em Efésios capítulo 6, dizendo: vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, sabendo que estás fazendo não a eles, mas a Cristo. Há pessoas que não têm sucesso também na vida profissional, porque não obedecem aos seus senhores. Mas o cristão, ele é obediente, porque ele não está obedecendo ao Senhor, ele está obedecendo a Cristo. Aleluia. Uma outra coisa que encontramos também, dizendo, aleluia, é que aleluia, Jesus Cristo, ele obedeceu em tudo a Deus. O exemplo de obediência na Bíblia é Jesus Cristo. O exemplo de obediência. Jesus disse assim: uma comida eu tenho para comer que não é esta, mas é fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia diz que Jesus obedeceu em tudo. E a Bíblia diz mais aí: vós quereis ser meu amigo, Lucas 11:46. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se nós fôssemos resumir a salvação, eu resumia que a salvação é obediência. Se você quer dizer: sonda, meu Deus, seja obediente. Uma outra coisa que aparece lá em Efésios, dizendo: vós obedecei a vossos pastores. Há pessoas que querem obedecer a tudo, mas não obedecem o pastor. Não, nós estamos dizendo não daquele pastor que não é pastor, é mercenário, mas nós estamos falando do pastor que anda segundo a palavra de Deus, que vela sobre as almas. Aleluia. Jesus foi exemplo de obediência. Quando Jesus está no Getsemane, ele chegou ali e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus viu o pecado de todo mundo caindo sobre ele. E depois ele foi obediente. Ele foi tão obediente que ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz: todavia, Deus agradou o êxodo. A Bíblia diz em Isaías: ele foi como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Jesus, ele foi tão obediente que ele era proibido de abrir a boca na cruz. Jesus tinha que morrer quietinho, porque ele tinha dito: eu que cumprir a vontade do meu Pai. A vontade de Deus era que Jesus cumprisse toda a lei. E na lei está escrito: como cordeiro mudo, ele foi levado a matadouro, mas não abriu a sua boca. E quando Jesus abriu a sua boca, foi somente para abençoar na cruz do Calvário. Aleluia. Meus amados irmãos, ele foi o exemplo de obediência. E o crente,
obediência. Oh, aleluia, 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 aleluia. Chegando a labachuda cabalá. Ah, derrando a chuva cabalá. Oh, glória a Deus. A quantas das vezes, quantas oportunidades Deus tem te dado, mas a desobediência tem levado muitas pessoas à morte, tem levado muitas pessoas longe de Deus, tem levado muitas pessoas que estão cantando, que estão dizendo que estão louvando, mas por dentro não tem nenhum de salvação, estão longe de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Deus me mostra aqui nessa tarde alguém perto do público ameaçando o pastor, espancando o pastor. Isso já aconteceu, porque Deus me mostra aqui, meu irmão, Deus me convida para o arrependimento nessa tarde. Você quer dizer solta, meu? Seja obediente. O segundo processo é obediência. Nós temos que passar por esse processo de obediência. E quero voltar mas quero voltar com o nosso irmão que não conhece o pastor. É o irmão pastor. A promessa, o pastor ali no Chile, eu ouvi da boca dele, esse irmão, ele detestava mamão, não gostava de mamão de jeito nenhum. E quando ele se casou, ele casou com uma moça, e essa moça gostava muito de mamão. E no primeiro dia lá que ele foi para a lua de mel, a sua esposa levantou mais cedo, preparou um café para ele, e colocou uma bandeja bem grande lá, colocou uma mão bem maduro, picado, colocou uma travessa, colocou ali o alimento e levou lá na cama. E chegou ali e disse: olha, Alexandre, acorda que eu trouxe café para você. E ele se levantou, sentou na cama, a esposa sentou do lado dele, colocou a bandeja em cima do colo dele. Quando ele viu aquela fruta, aquele mamão, ele se repugnou tudo por dentro. E ele disse assim: como eu vou comer essa fruta? Eu detesto essa fruta, eu não gosto dessa fruta. E ele olhou para os olhos da sua esposa, e a sua esposa: come, eu fiz com todo carinho para você. E ele pegou o mamão e começou a comer. E ele disse assim: até hoje eu como mamão, não é porque eu gosto de mamão, é porque eu amo a minha esposa. Ah, meu irmão, a conta das coisas que nós não gostamos, mas o Espírito Santo, você ama Jesus, então faça a vontade de Jesus, faça a vontade de Deus. Quantas das vezes o Espírito Santo tem chorado pelas suas atitudes, quantas das vezes ele diz: não faça isso, e você continua fazendo. É nessa tarde, diga para ele: Espírito Santo, mesmo que eu tenha que me sacrificar, eu vou fazer a sua vontade, porque eu te amo. Aleluia. E nós vamos fazer a segunda oração. Abaixa a sua cabeça. Se você vai ter coragem de dizer que ama Jesus nessa tarde. Oh, aleluia. Eu quero que você olhe e diga: Senhor, eu estou pronto a te obedecer. Eu estou pronto a me sacrificar para a obediência da tua palavra. Se você está no processo de arrependimento, abaixa a sua cabeça aí. Não importa a sua idade, não importa se você não é crente ainda não, mas onde você tem a oportunidade de aceitar Jesus, olha aí, em nome de Jesus. Jesus querido, Jesus santo, atenta para este culto, Senhor. Atenta para muitos irmãos que estão dizendo que te ama, estão prontos a sofrer pelo teu evangelho. Eu também te amo, Jesus, e quero te obedecer em todas as minhas forças. Jesus, atenta para estes corações, ó Pai. Atenta, Senhor, porque eu sei que é um processo de arrependimento nessa tarde. E sei que tu vais fazer uma obra. Jesus amado, oh meu Deus, nós te amamos de todo o nosso coração. Receba, Senhor, esse amor, aleluia. Oh, glória a
disso. Pelas atitudes, a mulher vai ver, não, realmente meu marido me ama. O pai não precisa dizer para o filho toda vez, nada disso. O filho vai olhar e falar, realmente meu pai me ama. Aleluia. Não precisa dizer para ninguém. Você sabe que ama. Quando você ama Jesus, você não precisa dizer, eu te amo, nada disso. Jesus olha para você e diz, olha como olhou para Jó e diz assim, olha, está vendo lá Satanás, o meu servo Jó? Homem temente a Deus. Homem que se dizia do mal, homem reto, aleluia. Na terra, Satanás não há ninguém como ele. Pode dizer, como disse para Davi, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Eu quero perguntar para você nessa tarde, Jesus pode dar testemunho de você nessa tarde? O Espírito Santo pode dar testemunho da sua vida? Aleluia. E o terceiro e último processo, para nós terminarmos, é a fé. Precisa ter fé. Aleluia. E fé, irmãos, há muitas pessoas dizendo que tem fé por aí. Na realidade, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Qualquer pessoa tem fé. A pessoa que não vai para o serviço, se o ônibus está marcado em Santana, ela trabalha em Santana, ela tem que ter fé. Que o ônibus passa em Santana, senão ela nem pegava o ônibus. A pessoa precisa ter fé que está com 65 centavos no bolso, que dá para ela pegar uma condução. A pessoa precisa ter fé quando senta numa mesa, se ela sentar para comer o alimento, ela tem fé que o alimento vai saciar a sua fome. Todo mundo tem fé. É tão claro que todo mundo tem fé que até o diabo tem fé. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Tem fé. Ele tem tanta fé que estremece. Sabe por que os demônios são repreendidos da vida de uma pessoa? É porque você fala, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia. Ele tem fé que o nome de Jesus é poderoso e ele vai embora. Ele tem fé que se estremece, mas não obedece. Mas a fé do cristão, a fé é movida por obras. A Bíblia diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. Fé é obras. Você não precisa andar falando para ninguém que tem fé, mas você precisa ter obras. Está difícil de achar cristão que tem obras. Os crentes cantam, os crentes pregam, a gente vê até muitos pregadores pregar, mas não tem obras. Vê mensagem que é uma vez, cai um endemoniado, não tem obra, não tem poder para repreender. Prega que é uma vez, se é um inferno, não tem fé para repreender, porque fé é obra. Crentes que falam que são tementes a Deus, são servos de Deus, mas tem medo de trazer até aleijado para a igreja. Diz que Jesus cura, mas não traz aleijado para a igreja. Diz que Jesus salva, mas não traz pessoas endemoniadas para a igreja, porque eles têm medo. Não tem fé coisa nenhuma. Diz que Jesus cura cego, mas tem medo de trazer um cego para a igreja, porque acha que na igreja dele não tem pregador suficiente para curar um cego. O sangue de Jesus tem poder. Fé é obra. Aquele homem pegou lá os 4 homens, viu Jesus numa casa, estava tudo fechado. E os 4 homens disseram, vamos levar esse homem na presença de Jesus. Isso é fé. Pegaram o homem lá aleijado, o homem todo raquítico, vazio, levaram o homem lá. Chegaram lá, não dá para entrar. Como nós vamos fazer? Os homens cheios de fé falaram, nós vamos abrir lá o eirado e vamos colocar o homem lá embaixo. Vocês imaginam? Um homem, 4 homens subir com o aleijado nas costas para abrir o telhado e colocar o homem na presença de Jesus. Isso é fé. Fé é obra. Você quer ver Jesus curar? Traga enfermo para a igreja. Você quer ver Jesus expulsar demônio? Traga quem está endemoniado, oprimido para a igreja. Você quer ver Jesus libertar? Traga os oprimidos que Jesus liberta. Jesus faz quando você tem obra. Fé é obra. Traga lá. Traga quem você quiser, porque o Jesus que está aqui em Damasceno é o Jesus crucificado, é o Jesus ressurreto, é o Jesus que opera, porque ele tem operado. Precisa ter fé, e fé significa obra, fé significa movimento, fé significa dar ordem. E Abraão, Deus deu uma ordem para Abraão. Olha, Abraão, a partir de hoje você não chama mais Abrão, mas você chamará Abraão. Abraão é pai das alturas e Abraão é pai de multidões. E Abraão agora começa a ser chamado Abraão. Não tinha nem filho. E Sara chega lá, Abraão, vem cá, Abraão. E Abraão vai, e todo mundo começa a dizer, mas essa mulher deve estar ficando, olha, 80 anos, deve estar ficando caduca. Porque não é possível, não tem nenhum filho. E agora está chamando o homem de pai de multidões?
Ah, irmãos, mas Abraão tinha obras. Aleluia. Abraão tinha fé. Tem crentes que ainda não tem fé porque não tem ousadia, não tem obras. Se aparece um vizinho, eu estou morrendo de dor de cabeça, ele dá melhoral, dá chazinho, mas nunca repreende em nome de Jesus.